as mídias, elas comunicam mais com a população de um modo geral. E as mentiras, o pânico, o terror verbal, o terror das imagens vai se espalhando. E as mídias religiosas também são usadas. As mídias, as igrejas têm suas mídias oficiais, mas existem mídias não oficiais com identidade religiosa. Gospel Pride, Gospel Mais, Grupo Cristão isso, Verdade Cristã daquilo. E é isso que vai chegando na telinha das pessoas que estão sentadas no metrô, da mulher que está lá fazendo o trabalho doméstico, do homem que está ali no seu espaço de trabalho, as mulheres também no seu espaço de trabalho, de modo geral, ouvindo os podcasts, ouvindo os vídeos, escutando o áudio que chega pelo WhatsApp, que é a mídia mais acessada no Brasil. Então, eu estou terminando fazendo este alerta sobre a necessidade de prestarmos atenção na ocupação desses espaços que também precisa ser feita por nós. E o Ivo me apresentou como o movimento coletivo Bereia. Nós temos feito esse trabalho de checagem da desinformação que circula, a gente mostra o que é mentira. Podem já aí nos seus equipamentos acessar @coletivo Bereia. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, mas nós decidimos também, e é o último ponto que eu vou tocar, o nono ponto, que é essa direita cristã, ela tem duas entradas na sociedade muito fortes. Ela encontrou um caminho de entrada. Porque no Congresso Nacional ainda tem muita resistência. Nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, ainda tem debate, resistência, e existem ainda limitações onde tem debate e resistência. O Congresso Nacional, por exemplo, onde se faz as leis. Mas essa direita encontrou duas entradas aí para se consolidar fortemente: o direito e a educação. As leis são feitas, mas elas podem ser interpretadas nos espaços judiciários. E essa direita encontrou caminhos de influenciar juízes, desembargadores, ministros terrivelmente cristãos, para que as leis sejam interpretadas pelo viés da fé cristã. Então, foram criados de 2010 para cá associações de juristas católicos, associações de juristas evangélicos, uniões de juristas mais variados. O que eu já adiantei antes, né? A assimilação do discurso armamentista, de uma linguagem de autodefesa e de vingança. Vingança. As armas têm que ser distribuídas para que a população se defenda e se vingue dos criminosos. Então, toda essa dimensão das armas. É uma guerra cultural contra inimigos, contra os comunistas, inimigos da pátria, da família, é o sexto ponto. E quem são esses inimigos? Os movimentos sociais, os defensores de direitos humanos, professores das escolas. Lembra do movimento Escola Sem Partido, né, que entra aí para classificar professoras como inimigos. Então, a gente tem também a mentira que se espalha dentro dessa guerra cultural, de que as esquerdas tomando o poder vão fechar as igrejas, né? vão perseguir. Aí começa a palavra cristofobia como uma palavra que vai orientar e dizer que essas personagens inimigas estão atuando para perseguir cristãos e fechar as igrejas. Coisa que não existe no Brasil, gente. Não existe perseguição sistemática de cristãos, nem nunca existiu. Podem existir casos pontuais, eles podem existir, mas não uma perseguição sistemática para a gente chamar de cristofobia. O oitavo
penúltimo ponto, a ocupação das mídias. As mídias se tornam aí um grande veículo de propagação dessa ideologia da direita cristã, dessas teologias, desse tipo de abordagem, e as mídias digitais, né? Mídias digitais. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço quando falo com as pessoas. Quem não tem um aparelho desse aqui? Talvez eu devesse perguntar quem não tem mais de um, porque talvez fosse uma pergunta que eu tivesse mais respostas, né? Pois é, minha gente, esse aparelho aqui, ele se tornou como uma parte do corpo das pessoas. Tem pessoas que já andam com equipamentos que eles são penduradinhos no pescoço, agarrados na cintura, porque se tornou uma parte do corpo. Pessoas dormem, pessoas acordam, na cabeceira da cama ali está o equipamento, acompanhando todos os movimentos que a gente faz, e as pessoas estão conectadas 24 horas. Uma defesa radical das chamadas pautas pró-vida e pró-família. É como uma oposição a direitos sexuais e reprodutivos. Aí entra o pânico moral que é criado sobre ideologia de gênero, essa coisa que foi inventada para enfrentar os direitos de gênero, de igualdade, de enfrentamento das discriminações, que se coloca esse termo como algo a ser combatido, em especial para defender crianças, adolescentes e dizer não à educação sexual nas escolas. Interessante que essa pauta pró-vida é uma vida que está só dentro da barriga da mulher, porque a vida que está fora não tem uma defesa. A gente pode ter a polícia matando 130 pessoas numa favela e tudo bem. Mas uma vida dentro de uma barriga que está sendo formada, essa defesa vai até o fim. Então, e pró-família, defesa da família tradicional, porque a família que é tocada aí por mulheres sozinhas, a família que é tocada por avós criando netos, a família que tem os agregados dentro de uma casa, essa não é considerada. É a família homem, mulher, filho. Então aquilo é acionado de uma forma tão intensa que vocês vão se lembrar, as eleições de 2010 são polarizadas por conta da sexualidade, porque afinal era uma mulher que estava sendo apresentada como candidata para continuar aqueles 2 períodos de governo. E Dilma ganha, e o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, ele é colocado em xeque. Vocês vão se lembrar de uma grande mentira que surgiu aí. Aí a gente vê as mentiras sendo acionadas, que é o tal kit gay, que o plano iria ser aplicado já no processo da educação, no enfrentamento, que era um plano contra a homofobia, mas foi chamado de kit gay, e ao invés de se anunciar que era um plano para enfrentar a homofobia, a discriminação de gênero, foi falado que era um plano para transformar as crianças nas escolas em gays. Então aí já começava todo o movimento, uma articulação, e vocês vão se lembrar que no ano de 2013 foi colocado na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara um pastor chamado Marco Feliciano, que pela primeira vez alguém de direita ia assumir a Comissão de Direitos Humanos. Então nós vamos vendo todo o processo. A gente não tem tempo com vocês. Eu tenho uma lista de nove características que dão forma a essa direita cristã que se consolidou, e a gente tem um ano de corte, que eu gosto de chamar um ano paradigma, que é o ano de 2010. As eleições de 2010, que caminhavam para o 3º mandato do Partido dos Trabalhadores, né? O Lula já tinha governado por 2 mandatos e vinha a Dilma Rousseff como candidata. Nessas eleições, e nós
nós tínhamos ali também, em 2010, a formulação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Vocês se lembram disso? É uma história recente. Quem acompanhou essa história vai rememorar à medida que eu falo aqui. E esse Plano Nacional de Direitos Humanos 3 colocou uma coisa que não tinha aparecido antes, que era a dimensão de gênero, como elemento que permeava aquele plano, os direitos de gênero. E com a indicação que no Plano Nacional de Educação, que estava sendo então formulado e seria votado em 2014, gênero deveria ser um elemento transversal para que se fortalecesse o lugar das mulheres, para a fé das influências desse contexto que eu acabei de dizer, do início do século XX. Vocês vão recordar coisas que de vez em quando se fala, do movimento modernista, dos movimentos que vão reivindicar mais participação das mulheres, por exemplo, o voto das mulheres, né? O movimento feminista que já vinha com força aí no início do século XX. São muitos movimentos que vão surgir nesse momento, e esse grupo, então, alinhado aí a movimentos dentro da Igreja Católica, cria um centro doutrinário, um grupo de intelectuais que vão tentar influenciar a política para barrar esses movimentos que eles consideravam que seriam aí nocivos, prejudiciais à fé cristã e à vida como um todo, a vida coletiva no país. Então, quando a gente olha esses movimentos que começam já no início do século XX, Centro Dom Vital, depois lá pelo meio do século vem tradição, família, propriedade, né? Que são esses grupos que vão continuar esse processo. Depois, no decorrer, tem a ditadura militar, alianças que serão estabelecidas com esses grupos no apoio à ditadura. Nós temos aí uma direita cristã, com identidade cristã, já influindo na política, e nessa fase os evangélicos vêm como que a reboque desse movimento, porque o grupo religioso que mais influenciava, que mais tinha força, era de fato a Igreja Católica, com a hegemonia religiosa católica desde a colonização, né? E os grupos evangélicos vão vir aí na trilha, né, dessa força, querendo ser assim, querendo ter também essa influência. E na ditadura militar, os evangélicos vão ter aí um papel importante no apoio à ditadura, mas ao mesmo tempo na resistência à ditadura. Então nós vamos ter com católicos, com evangélicos, pessoas, lideranças que vão resistir, vão ser presas, torturadas, mortas, algumas exiladas, tiveram que sair do país para poder continuar a luta fora do Brasil. É um movimento do Vaticano, depois de 95, quando aconteceu a Conferência de Mulheres da ONU, em Pequim, a primeira conferência de mulheres, quando o tema gênero começou a ser gestado, com uma identidade, com uma forma de luta, ali nasceu, na Conferência de Pequim, em 1995, da ONU. O Vaticano reagiu e começou a gestar, nesse relatório que eu fiz sobre fundamentalismo, que eu pedi para vocês acharem, tudo isso está lá contado. E aí, o termo ideologia do gênero saiu da boca do Papa Bento XVI, no Natal, numa fala de Natal de 2012, estimulando uma cruzada contra o avanço da liberdade das mulheres e da população LGBT. Tá? Então, foi